Por milênios, o cristianismo tem, de várias formas, se espalhado por todo o mundo e atingido tantas quantas culturas nós temos na Terra hoje. E passou a ser uma grande potência. E como grande potência passou a ser corrupto e a corromper. Mas em toda a história do cristianismo, em toda a história dessa religião, e você vai entender as aspas daqui a pouco, houve grupos dissidentes que ousaram não se adequar à cultura cristã de status quo. Sempre houve em todo o mundo grupos subversivamente perigosos que insistiam em não se conformar à realidade vigente, seja das igrejas, das paróquias ou das comunidades locais, e insistiam em ser tão subversivos com relação à sua cultura e à sua inserção na sociedade, que foram inclusive perseguidos por muitos grupos cristãos. Se você ler a história do cristianismo, você verá que sempre houve pequenos grupos de dissidentes, muitas vezes chamados de sectários, que insistiam em viver uma vida não religiosa, mas abnegada, visando claramente a transformação de pessoas, um a um. É para isso que a comunidade viva existe. E eu queria que hoje você realmente saísse daqui ou em crise ou decidido a mudar. Pelo que Cristo fala. Se você não tem nenhum relacionamento com Deus, não tem nenhuma vontade de ter, você pode simplesmente sentar, estalar tudo que você tem para estalar, esticar as pernas se você tiver espaço, e olhar para o lado e ver alguns cristãos gemerem. Então vamos. Nós precisamos, como início de tudo, uma mudança de mente. Metanoia vem do grego e literalmente significa transformação de mentalidade. Transformação da forma como pensamos, agimos, que geram atitudes. E por que nós precisamos de uma mudança de mente? Nós precisamos de uma mudança de mente porque nós, como cristãos, talvez você seja diferente, mas eu, como cristão, toda a estrutura tem vivido de tal forma, conformada com a cultura, conformada com o evangelicalismo, conformada com grupos sectários, até mesmo do próprio contexto, que nós temos perdido de vista como realmente Jesus Cristo, aquele que nós chamamos e dizemos servir, vivia e pensava. E se nós vamos nos chamar de cristãos, e vamos dizer que Cristo é nosso Senhor, e que Ele é o foco de nossas vidas, e que nós queremos diminuir para que Ele cresça, nós queremos sair da frente para que Ele haja, e nós queremos que Ele viva através de nós, a nossa forma de pensarmos vida e o outro precisa ser transformada. Nós literalmente precisamos agir para sermos transformados à imagem dEle. Um cara muito inteligente, muito inteligente, que poderia ser um líder de qualquer religião da face da terra, pela profundidade de seus ensinamentos e pela realidade de sua vida. Foi Mahatma Gandhi. Um cara que conseguiu libertar um povo, o povo hindu, da égide do povo anglo-saxão, mais especificamente a Inglaterra, sem levantar uma arma, porque ele cria no que ele pregava. Deixa eu perguntar uma coisa para você que se diz cristão. Você crê no que você prega para os outros? Você vive o que você exige que os outros, pagãos, pecadores, vivam? Porque Gandhi, de tal forma, cria e vivia que ele pregava, que ele era admirado não só na Índia toda, mas
ele chegou a ser venerado pelos ingleses, mesmo sendo odiado pelos mesmos. E assim conseguiu retirar a Inglaterra como um todo e libertar uma colônia. Por que eu falo a respeito de Gandhi? Eu não vou abrir nenhum livro de Gandhi, nenhum dos seus ensinamentos, por mais que muitos deles sejam muito próximos do que aquilo que o meu Senhor Jesus Cristo escreveu. Jesus não escreveu uma vírgula do que os discípulos dele escreveram. Mas ele disse o seguinte a respeito de Cristo. Essa citação é atribuída a ele. Mahatma Gandhi haveria dito o seguinte: eu não rejeito o seu Cristo, eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. A gente pode ir para casa. Se um homem do calibre de Gandhi consegue olhar para Cristo e dizer: esse cara eu amo, mas esses eu não tenho como, porque eles dizem servir e seguir um homem, mas eles são tão diferentes dele. É momento de nós começarmos ou a escolhermos outra pessoa para seguir, nem que sejamos nós mesmos, que der na pulsa. Ou precisamos começar a parecer mais com o nosso Cristo. Isso demanda uma revolução, porque revolução, na sua mais profunda essência, nasce da necessidade gerada por uma profunda consternação ou não adequação ao status quo. Quando é tão insuportável viver numa condição em que se encontra, a ruptura, a quebra é questão de tempo. Chega de nós vivermos como temos vivido. E eu me incluo com vocês. Chega de nós termos mega shows na Ponta Negra. Podemos ter mega shows, mas por que não no Rio de Janeiro, na cidade do rock? Chega de termos igrejas abarrotadas de pessoas, 5.000 pessoas, adorando o Cordeiro Santo de Israel e nunca conectando com as pessoas mais necessitadas da cidade e não do mundo. Chega nós passarmos por pessoas que trabalham conosco todos os dias e não sabermos nem mesmo o nome, muito menos se ele teve um sorriso, um abraço, uma palavra. Chega, porque Cristo não vivia assim. Se nós vamos começar uma revolução, essa revolução tem que começar em nós. Sim, nós não estamos proclamando a República. A proclamação da República pode ser feita de forma política. A transformação de pessoas não pode. Porque a transformação de pessoas só acontece quando essa transformação inicia-se dentro de alguém mais. E foi por isso que há 2.000 anos atrás, 12 pessoas foram transformadas pela palavra de uma só pessoa, Deus conosco, Emmanuel, Jesus. E eles fizeram dessas 12 pessoas milhares, milhões e bilhões de pessoas que hoje se chamam pelo nome de Cristo. Uma pessoa. Bastou uma. Ah, mas ele era homem-deus. Ele não tinha uma conta no Twitter que você tem. Ou um Facebook com 2.000 amigos. Ou WhatsApp. Não. Ele tinha acesso a talvez 1/10 do número de pessoas que você tem na sua vida. Porque ele precisava ter contato pessoal. Pele com pele. Olho no olho. E ele transformou a vida de muitos. Como podemos fazer com que Gandhi, lá do céu, olhe para a terra e do lado de Cristo diga: não é mesmo que tem uns caras que parecem contigo? Eu estava errado. Se nós ouvirmos a voz de Cristo, talvez nós consigamos. Olha como ele diz em João 15. É assim que ele fala. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, uma alusão a Deus, Deus Pai, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele, Deus, corta. E todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda.
Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse. O meu mandamento é esse. O meu mandamento é esse. O mandamento de Cristo é esse. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Nós temos um costume muito precário de lermos o que Cristo fala e imediatamente associarmos a algum tipo de religião, algum tipo de regra, algum tipo de mandamento, alguma coisa que nós precisamos nos adequar estruturalmente e assim passar a viver como bons crentes, piedosos, que não sentem dor, estão com a alma acima dos problemas das circunstâncias e assim flutuamos sobre outras pessoas. E Maranata, que venha Cristo e que nos leve para o céu, porque no céu vai ser muito melhor. E mesmo crendo que com certeza no céu será muito melhor, eu não sei exatamente como o céu vai ser. Talvez ele tenha cascatas de marshmallow e alguns sprinkles de chocolate. E para aqueles que gostam de gastar mais, talvez ruas de ouro e mar de cristal. Não sei para que isso vai funcionar lá, porque ouro no céu não vai dar para comprar BMW. Por mais que eu gostasse de ter uma. Mas nós não fomos criados para o céu. Você sabia disso? Nós não fomos criados para o céu. Nós somos filhos e filhas de Adão e Eva. A grande metáfora da vida. Nós fomos filhos e filhas daquele primeiro casal que foi criado para viver nesta terra. Foram criados para viver em uma natureza com pessoas. Nós não fomos criados para vivermos como santos anjos flutuando sobre a terra e assim simplesmente glorificando a Deus de todo, glória a Deus nas alturas, Jesus. Não, nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos o que não somos, mas humanos como somos. E muitas vezes a nossa visão de sermos como Cristo é sermos sacerdotes, flutuando por entre os templos e por entre leituras magníficas, com os anjos cantando atrás de nós. E essa é uma completa deturpação da realidade. Hoje, eu gostaria que nós saíssemos daqui com um punho mais fechado na realidade. Olha o que Jesus diz. O que Jesus diz nesse texto é que Ele é a videira verdadeira e aquele que está trabalhando todo o vinhedo, toda a fazenda, é Deus. No final das contas, quem está literalmente fazendo com que produza-se mais uvas para que o vinho seja melhor e as festas sejam mais robustas e a vida seja mais abundante, é Deus. Numa grande metáfora a respeito de como a vida nesse grande vinhedo, nessa grande vinicultura que Deus está produzindo na terra, devia ser.
Então, Deus é o agricultor, Jesus é a grande parreira, a grande videira, a grande produtora de uvas, e nós somos os ramos. Mas é muito interessante que a linguagem que ele coloca é que todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, mas aquele ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Quase como uma alusão de que ele está interessado não só no crescimento de alguns grupinhos, mas no crescimento e no engrandecimento de toda essa plantação de uvas em todo o mundo, que inclui o mundo inteiro. E nós já fomos podados, nós, os seus discípulos. É interessante que na linguagem dele, ele deixa muito claro que se nós não estivermos completamente enraizados como ramos na parreira, nós não podemos fazer nada. Você já teve alguma experiência de fazendeiro? Já? Nem que seja lá no seu jardinzinho, aquele que você faz na sacada do seu prédio. Você já viu o que acontece quando um dos galhos da sua pequena roseira é quebrado e colocado ao lado? O que acontece com aquela roseira? Ou com aquele galinho? Seca, morre, murcha. E não pode produzir nada sozinho. Mas é justamente quando aquele galho é atachado ou de alguma forma enxertado que ele pode produzir. Porque assim os fluidos, você lembra do xilema e do floema? Xilema e floema podem fluir e nutrir aquilo. Mas mais do que isso, fora dessa grande plantação de uvas de nosso Deus, existe morte. Existe perda de propósito. Para que serve um galho de uma parreira? Para que serve o galho de uma videira? Me diga, por favor. Para sustentar as folhas, finalmente dar fruto, continuar redistribuindo os fluidos e finalmente para que a planta possa se reproduzir e continuar dando frutos e assim crescer e assim atingir talvez a maior parte do seu nicho ecológico. O que Cristo quer dizer é, se nós não estivermos completamente recebendo o que somente vem dele, Cristo, nós não podemos fazer coisa alguma. Esse talvez seja o texto mais mal recitado por tantos cristãos religiosos. Sem Cristo, nada podeis fazer. Aí eles lembram, eu preciso de Cristo. Sabe para que eu preciso de Cristo? Eu preciso de Cristo para conseguir aquele carro que eu quero. Então, sem Cristo, nada podeis fazer. Vamos fazer uma vigília para o meu carro. E eles sobem um monte e fazem uma vigília pela prosperidade financeira deles. E eles marcham, eles pisam, eles gritam, eles fazem de tudo para que a prosperidade financeira cresça. Deus não está nem aí para a prosperidade financeira de ninguém. Não está. Porque se ele tivesse, os mais perto dele não passariam os perrengues que passam. E passam perrengue. Senão Paulo não teria tido a vida que teve. E talvez ponto 2, texto mais mal recitado da face da terra, seja o de Paulo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu posso. Eu posso. Você pode. Receba, meu irmão. Vamos para cima, porque nós podemos. Não. Olha o contexto de Paulo. Sabe como que ele diz eu posso? Ele pode passar por naufrágios, apedrejamentos, ele pode passar por frio, ele pode passar até mesmo bem perto da morte, e aí ele grita com todos os pulmões, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estou completamente conectado com ele, e eu não estou aqui movido pelas circunstâncias, eu estou com foco em cada vez ser mais parecido com a parreira. É muito sério o que Jesus diz nesse texto. Que aquele galho que não dá frutos,
Ele corta e joga. Jesus repete a mesma coisa quando ele diz que vocês são luz do mundo e vocês são sal da terra. E se o sal deixar de salgar, de nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Existem muitas alusões nas palavras de Cristo, não só de amor, esperança e a sua vida pode mudar. Não, tem sim. Mas em muitos lugares, sal, luz, ramos, aqueles que não estão cumprindo o propósito dele, de nada servem. Então isso me mostra algo muito claro, de que Deus não está atrás de pessoas para ficarem de joelhos, em cima de milho, ou com sal grosso, ou com galinhos de arruda, esperando que coisas miraculosas aconteçam, mas Ele quer sal para salgar, luz para iluminar e ramos para produzirem frutos. E isso só é possível se nós cumprirmos o propósito pelo qual nós existimos. E sim, relaxa, religioso de plantão. O propósito para o qual nós existimos é sim para glorificar a Deus. Parabéns pela resposta. Mas glorificar a Deus não é levantar as mãos, revirar os olhos e dar pulos de 1,5 metro. Mas não é isso. Porque se fosse isso, nós aprenderíamos como pular mais alto. Assim nós cumpriríamos o nosso propósito de vida e nós sairíamos pelo shopping pulando. Faz isso da próxima vez que você quiser glorificar a Deus. Vai pelo shopping pulando 1,5 metro de cada vez. E aí quando alguém perguntar, você é louco? Você diz, não, estou glorificando a Deus. Talvez traga uma camisa de força para você. Não. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É impossível nós sermos o que fomos criados para ser. Você é ser humano? Quantos de vocês são humanos? Olhem para a pessoa do seu lado e pergunte se ela é um ser humano. Vocês são humanos? Nenhuma outra espécie entre nós? Certeza? A dúvida sempre está aí. Se você é humano, esse é o propósito para você. Eu pensava que era só para os crentes, só para os evangélicos. Não. Se Deus tivesse interessado só nos evangélicos, Ele já tinha acabado com o resto do mundo. Graças a Deus não é só os evangélicos. Obrigado, Senhor. Que mundo chato seria. Não. O propósito de Deus para o mundo inteiro é que, enxertados nele, nós vivamos para cumprir o nosso propósito como humanidade. E nós precisamos mudar as nossas mentes com relação a essa realidade. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto, cumpre o seu propósito. Qual é o propósito da parreira de novo, do galho? Dar fruto. Então qual é o seu propósito? O seu propósito é glorificar a Deus. Conectado nele, Cristo. Como você glorifica a Deus? Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Essa parte é boa, não é? Eu vou orar e eu vou mudar para Ponta Negra. Não é o que está dizendo? Não é? O que é que você quer? Fala aí para mim o que é que você quer. Diz para mim o que é que você quer. Fala comigo. Você quer um carro? Vamos orar então, porque de acordo com ele a gente está conectado. Né? Você está conectada. A gente está conectado. Tudo que a gente pedir está garantido, cara. Tudo. Você quer muito carro? Você já orou pelo carro? Você ganhou? Você não está conectada. A sintonia está meio igual net. Tipo net. Não pode ser isso. Não pode. Nós temos muitos exemplos empíricos de que não pode ser isso. Não dá para ser, cara, estou conectado, o propósito de vida é eu conseguir as coisas, então eu vou orar e tudo que eu quiser eu vou ganhar. Deus não é um pai desnaturado que dá para o seu filho tudo que ele pede. Você ouviu o que eu falei? Papai, não dê para o seu filho tudo que você pede, vai ser a maior maldição que você vai fazer na vida dele. Então esse não é o propósito. Não é o propósito nem nós pedirmos o que nós continuamos querendo. O que é que você quer? Você continua querendo coisas? É isso que você quer? Você sabe o que acontece com as pessoas que morrem com mais brinquedos? Elas continuam mortas. Sim! Quem morre com mais brinquedos continua mortas, porque nós não nos relacionamos com coisas.
Pegar uma bateria nova não vai fazer... Ai, uma bateria nova. Novo carro? Também não. Não é esse o propósito. Qual será que é? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim vocês serão meus seguidores. Como o Pai me amou, assim eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Engraçado que ele diz para nós permanecermos nele e logo depois diz para nós permanecermos no amor dele. Talvez seja por aí. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha para mim. Eu sei que como pais nós gostamos muito de agradar nossos filhos. E é amor, 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 amor. E mais amor. E o filho acorda cedo e você vem para a cama com ele, rola. E é amor. E meu amor para cá. E vamos brincar, vamos e tudo mais. Mas você viu a definição de Cristo de amor? Eu vou ajudar você. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O propósito de todos na face da terra é sermos felizes. Obedecer. Aí Jesus vem com uma tirada. O meu mandamento é esse. Estava em dúvida? Ele tirou todas as suas dúvidas. Não tem mais o que discutir. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O meu mandamento é esse. 1 mais 1 igual a 2. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como é que foi que ele amou? Ele lembra. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Ah, tá bom, eu estou ouvindo o que você está perguntando. Você tem 30 anos de igreja e você está dizendo, não, mas em outro lugar Jesus diz que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não suporto as pessoas que estão do meu lado. Eu quero lembrar você que o que Jesus realmente diz quando ele é perguntado a respeito de qual é o maior mandamento de todos, é que sim, é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas logo depois ele diz, e, conjunção aditiva, e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o maior mandamento de todos. E nessas palavras estão cumpridas todos os profetas e a lei. Você viu o que Jesus acabou de fazer? Que em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós cumprimos tudo o que Ele já ordenou na face do universo. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar a nossa cabeça. Você lembra que Jesus disse que aquele que está nele, mais ou menos como a parreira colado nele, é uma nova criatura? Lembra desse texto? Ele se encontra lá em 2 Coríntios 17. Diz assim, aquele que está em mim é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lindo, né? A gente sempre fala disso espiritualmente. Não, eu sou uma pessoa agora diferente. Eu não falo mais palavrão, eu não transo com a minha namorada, eu não uso drogas, eu sou diferente. Parabéns, ótimo. Realmente, Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo e que você não deve literalmente adulterar o seu corpo, oferecendo a alguém fora do matrimônio. Isso é claro, eu não tenho como alterar o que a Bíblia diz. Não tenho, é verdade. Da mesma forma, porque você também tem um corpo que é a habitação de Deus, você não deve ser escravo de coisa alguma. Paulo de novo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não serei escravizado por coisa alguma. Então vícios realmente não devem ser coisa muito próxima daqueles que dizem
ser servos de Cristo. Mas mais do que qualquer outra coisa, sabe o que significa? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação, é literalmente um novo ser. As coisas velhas se passaram e tudo é novo, as coisas novas surgiram, tudo se fez novo. É com relação à mudança da sua mente. Metanoia, transformação de como você pensa. Porque você deixa de ser um mero coadjuvante flutuando aí pelo universo e passa a ter um propósito, se é que você quer esse propósito. O propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo como a si mesmo. Como Cristo amou. Como Ele amou? Ele se entregou por elas. Aí faz sentido não uma bateria ou um carro, por mais que eles talvez sejam úteis, mas faz sentido, de forma abnegada, viver para que os outros cresçam, ou para que os outros vivam. A continuação desse texto de 2 Coríntios, da palavra de Paulo, vai chegar no seguinte: tudo isso, toda essa transformação, toda essa metanoia, depois nós vamos ver a transformação do corpo, o corpo que somos nós juntos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, o serviço, o trabalho da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Português claro. O que Paulo está falando é que no momento em que nós nos conectamos com Cristo, nós passamos a ser embaixadores deles. Vocês sabem o que é embaixador? Eu tenho um amigo, o nome dele é Aristides, ele está até em Manaus agora. E Aristides é brasileiro e ele trabalha na Embaixada Americana. Ele trabalha numa agência que trabalha no Brasil com Polícia Federal e outras polícias, treinando e auxiliando. Não é uma agência de inteligência, não, mas tem muita gente inteligente lá. E ele presta serviços à embaixada. E como brasileiro, você acha que interesses ele serve se ele trabalha na Embaixada Americana? Diga para mim. Ele trabalha pelos interesses da Embaixada Americana. Ele é pago para isso. Não é verdade? É. E ele é um ralé. Ele é brasileiro. Tá, na Embaixada Americana qualquer brasileiro é ralé. Na Embaixada Brasileira qualquer americano é ralé também. Deveria ser. Nem sempre é. Mas imagina o embaixador. Qual o interesse que ele tem como representante do Brasil ou dos Estados Unidos ou de qualquer corpo? É o interesse daquele local. É o interesse daquele corpo. Portanto, eu não tenho para onde correr, gente. Qual é o interesse que nós devemos ter como embaixadores de Cristo? A reconciliação do mundo com Ele. Porque nós somos embaixadores dele. Como que a gente faz isso? Amando. Eu queria terminar hoje com uma pequena parábola que Søren Kierkegaard, um filósofo no norte da Europa, propôs certa vez falando a respeito de grupos como o nosso. Ele propõe não só uma parábola, mas ele propõe uma fábula de uma igreja cheia de gansos. Você é um ganso? Diga para a pessoa do lado, eu sou um ganso. Não se afogue, por favor. Por favor, não se afogue. Então você é um ganso. Você está numa igreja e está num grupo lá. E então o padre ou o papa ganso, o pastor ganso, o palestrante ganso, ele está incitando as massas de ganso dentro daquele grupo, daquela comunidade. Søren Kierkegaard então diz que enquanto ele está dizendo que nós não somos galináceos, diga para a pessoa do seu lado, nós não somos galináceos, diga, você é ganso. Vocês não são galináceos. Então o ganso master lá na frente diz, nós não somos galináceos, nós somos gansos. Nós somos feitos para o céu, nós somos feitos para voar. E então logo depois de ele dizer isso, como se contratado por eles,
uma porção, uma formação em V de gansos selvagens passa por cima da igreja de gansos. E toda a comunidade de gansos se admira com como eles foram feitos para o céu. Eles não são galináceos como os outros. Então, depois de passar aquele momento todo magnífico, eles voltam, como bons gansos de fazenda, a beliscar os pequenos vermes do chão e a ciscar o chão como meras galinhas. Você foi feito para o céu. Não para o céu como se fala em locais religiosos, nós já tratamos sobre isso hoje, mas você foi feito sim para voar. Mas não voar como muitas vezes nós pensamos, nos diferenciando dos galináceos ao nosso redor. Você foi feito para voar com eles. Você foi feito para, como talvez águia, uma outra forma de colocar, como o nosso grande irmão Leonardo Boff coloca no seu livro A Águia e a Galinha. Você sim é uma águia que talvez, provavelmente por circunstâncias, continua ciscando no seu terreiro. Mas nós somos águia ou gansos que precisamos talvez redescobrir o nosso caráter selvagem e novamente voar como gansos que voam do mais extremo norte da Europa para o topo da África e que não perderam o caráter indomável de um animal selvagem, sendo dirigidos até por instinto, fazendo o que foram feitos para fazer e não completamente domados dentro de uma fazendinha. Está na hora de nós quebrarmos portas de fazendas ou porteiras e começarmos a novamente voar. Mas sabe qual é um grande problema de estarmos confortáveis dentro de nossa pequena fazenda e uma vez por semana tendo alguém como um grande ganso aqui na frente dizendo: você foi feito para voar, você não foi feito para estar aqui como as outras galinhas aí pelo shopping. Ou os outros pecadores. Essa era a alusão de Kierkegaard. Os outros menores, porque nós somos ganso. Beleza, você é ganso? Parabéns. Então voa. Voa para cumprir o teu propósito. O teu propósito de ser embaixador de Cristo na terra, agindo exatamente como Ele, completamente conectado com Ele, falando as palavras dEle, agindo como Ele, derramando sua vida dentro de outros como Ele, estando em locais como Ele estava, seja o local que for, não como alguém. Eu não sou galináceo, eu sou ganso, eu sou superior. Não. Jesus parecia exatamente como todos eles. Mas ele era tão diferente, que as multidões eram atraídas por ele. Porque dele espirrava vida. Porque ele realmente amava. Onde eu quero chegar com tudo isso? Está na hora de nós mudarmos. Está na hora de nós mudarmos a forma como pensamos. E não mais nos reunirmos em grupos como aqui mesmo hoje estamos, e exaltarmos o fato de que fomos feitos para coisas magníficas e grandiosas, e depois voltarmos a ciscar o terreiro de nossas vidas. É momento de nós começarmos a, literalmente, arriscar voos. Você já viu um ganso de fazenda voando? Já? Não, o ganso de fazenda não voa. Sabe por que ele não voa? Porque ele está tão gordo e tão mal alimentado, com tanta coisa na fazenda, que ele se confortou em não dar o voo para cumprir o que ele é. Ganso, livre, atravessando milhares de quilômetros e cumprindo o propósito dele. Ele se conforta e aceita simplesmente o fato de ele estar lá e ele abrir o bico e ter ração. E muitos de nós cristãos somos exatamente isso. Uma vez por semana nós chegamos, abrimos o bico e aí voltamos para ciscar o terreiro da vida. Não está na hora de nós rompermos isso e mudarmos a forma como pensamos.
Está na hora de nós sairmos por essa porta e literalmente voarmos. Voarmos atrás de pessoas que estão necessitadas, porque esse é o nosso propósito. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Deixa eu exemplificar melhor esse amor. Você é casado, se você ama sua esposa, você não vai ser infiel. Porque você vai se sacrificar mesmo se for muito difícil. Porque você ama como Cristo amou a igreja. Ah, você é namorado. Lembra daquele mandamento, né? Não pode antes do casamento, nem fora dele. Você ama a sua namorada, você ama o seu namorado tanto que talvez você se sacrifique e seja celibatário até o casamento. Isso é muito difícil. Sério? Você ama mesmo a pessoa com quem você já constituiu família. Por que não casar? Você ama, se sacrifica. Mas eu vou perder. Perder o quê? Uma pensão? Demonstrar amor através de uma aliança perene com a pessoa que eu já estou há tanto tempo. Perder uma pensão. Talvez o dinheiro faça falta, né? Eu acho que é mais por aqui. Você ama as pessoas que estão do seu lado, as pessoas com as quais você convive. Que tal você começar a se importar com como elas são e o que elas precisam, da forma mais profunda? Que tal vocês e eu fazermos um exercício durante toda essa semana, e não só essa semana, mas a semana como exercício, de literalmente mudarmos a nossa mente e não só ficarmos glorificando a Deus todos os dias como vocês fazem, né? Vocês acordam, vocês vão para a Bíblia, vocês estudam a Bíblia por 2 horas e depois vocês oram no milho por 1, e assim vocês glorificam a Deus. Então, em vez de fazer isso, por que não começar a glorificar a Deus amando as pessoas? Tipo, saiu da porta de casa, Deus, hoje é contigo. Eu vou literalmente me sacrificar por todos aqueles que eu puder me sacrificar hoje. E eu vou amar. Como tu amaste. Aí o bicho pega. Porque as pessoas vão precisar de você. E aí você vai lembrar, e a si mesmo se entregou por elas. Mas aí não vai dar para você cumprir o seu propósito de uma casa lá na Ponta Negra, ou um carro novo, ou uma batera, mais uma. Talvez os propósitos de Deus sejam bem maiores que esses. Você lembra como a gente começou essa palestra de hoje? E olha que hoje eu fui até bem longe, né? Eu me empolguei, não tá certo, nem me empolguei tanto. Nós começamos hoje falando que está insuportável nós simplesmente falarmos a respeito do que amamos ou do que seguimos. E chegarmos aqui, levantarmos as mãos e dizermos: Pai, eu te amo, eu te adoro, faz de mim o que tu quiseres. E aí nós saímos pela porta e entramos na praça de alimentação e nós voltamos à vida real e nós não vivemos o que pregamos. Chegou o momento de realmente nos enxertarmos de tal forma e de vivermos os mandamentos de Deus em Cristo. Só 2. Só. Eu não estou falando para você cortar o seu prepúcio. Não estou falando sobre isso. Eu não estou falando para você parar de comer camarão. Também não. Eu não estou falando para você matar um bezerro e colocar o bezerro em cima do altar e queimá-lo até ele virar cinza. Também não. Eu não estou dizendo para que você faça coisas mirabolantes como simplesmente usar um tipo de roupa com um tipo de tecido para que você cumpra Levítico. Não. O que eu estou falando é que ou nós estamos dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas e realmente amar nosso próximo como a nós mesmos,
Ou vale a pena a gente dar um check-up em quem nós somos e dizer, sabe de uma coisa? Esse negócio de seguir a Cristo não funciona. Não dá. Não é para mim. Eu vou escolher outra coisa. Talvez seja uma saída melhor. Mas se realmente você quer seguir a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo é uma condição sine qua non. É necessária e sem ela não existe. Está na hora da gente começar a mudar nossa mente e permitir que a nossa mente seja a mente de Cristo. Todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sempre. Aí, talvez, o mundo ao nosso redor comece a mudar. A começar em nós. Uma revolução simples. Nós simplesmente sendo, que todos nós simplesmente sejamos o Cristo que Mahatma Gandhi poderá ver. É ridículo Gandhi dizer o que diz. Ridículo. Não para ele. Ridículo para você que se chama pelo nome de Cristo. Inconcebível. Podre. E eu gostaria de dizer, e gostaria de estar conectado com outras pessoas que estivessem dispostas a dizer, se depender de mim, ninguém mais falará como Gandhi, porque olharão para mim e verão Cristo. Talvez assim o mundo mude, mas talvez isso seja muito radical. Talvez seja muito radical nós vivermos o que Cristo disse para nós vivermos. Talvez nós não estejamos preparados para isso. Talvez seja melhor nós procurarmos outro lugar. Mas o seu desejo é, mesmo que por tentativa e erro, bem empiricamente, vivendo um dia de cada vez, se o seu desejo é viver sem uma mudança de mente e passar a pensar como Cristo em tudo e em todo lugar que você estiver, convido você a fazer essa oração que nós vamos fazer agora. Que nós diminuamos e que Ele cresça.